Fala, família promessista, como é que vocês estão? Estamos aqui, mais um episódio, podcast. Hoje é sexta-feira, já é feliz sábado, na verdade, né? Se você estiver ligado aí, 19 horas, estamos juntos. Coloca aí no teu comentário de onde você está falando, eu quero saber de onde você está. Né? Nós temos irmãos de Recife, Pernambuco, temos irmãos até de fora do país, gente. Ó, a gente é importante, hein? Você compartilha, curte. É importante isso e só está fazendo sentido porque vocês participam com a gente. Eu acompanho todos os comentários na hora, depois, eu volto lá para ver. Nós temos comentários de pessoas que caem de paraquedas no nosso podcast e tem um encontro com um testemunho, com uma história, e isso tem sido fantástico poder vivenciar isso. E isso só está sendo possível porque você tem participado. Nós já passamos de 1.000 inscritos, estamos aqui no 28º episódio e, mais uma vez, eu te peço para que você curta, compartilha e se inscreva. Não deixe, tá? Nós estamos seguindo uma leva ainda com alguns pastores, que ainda faltam, né? Porque tem alguns relutantes. Eu não vou falar quem está aqui ainda não, porque quem está aqui, entendeu? Relutou bastante, mas... que você possa participar com a gente, deixando aí seus comentários, participa com a gente, comentando sobre o que a gente está falando aqui, é importante, é muito legal a gente poder ver a interação de vocês, tá? E esse crescimento também, nós passamos de 1.000 inscritos e nós chegamos aos 1.000 inscritos, né? Já passamos, porque você tem participado conosco, né? Você compartilha. Nós vemos lá nas estatísticas que a maior parte da nossa audiência vem através do WhatsApp. Então, quando você compartilha no WhatsApp o link do podcast, a gente está ciente lá de que esse número é bem grande. Então, isso nós temos alcançado graças a você que tem participado com a gente. E eu agradeço a participação de cada um, eu agradeço o apoio de vocês, e isso tem sido muito importante, não só do pessoal do Rio, não, de todo mundo, os nossos irmãos também de outros estados que têm participado com a gente aqui, tá bom? Todos vocês são muito especiais para a gente. Hoje, estamos aqui com eles, pastor Saulo e diaconisa Cristiane. Fala aí, pastor. Diaconisa. Estamos juntos aqui com eles, esse passe especial, hein, gente? Olha aí, ó, não é para qualquer um não, hein? Vou te falar. Que dificuldade, mas vieram, estão aqui. Jesus é bom. Temos muitas coisas para falar, muitos assuntos para tratar. E a gente estava recapitulando aqui, né? Se vocês não sabem, eu não pergunto, né? A gente não tem uma pauta aqui, a gente vai seguindo a conversa. Mas a gente estava recapitulando aqui, pensando, né? A igreja em São João de Meriti é uma igreja que serviu a muitas pessoas que passaram aqui. Nós passamos aqui pastor Evandro, passamos aqui pastor Júnior, passamos aqui quem mais? Pastor Sandro, né? Episódio passado, pastor Sandro, e muitos outros, pastor Alexandre, muitos outros que passaram ali pela igreja em São João de Meriti, foram impactados. Eu tenho que me lamentar, porque me resta só lamentar, de não poder ter tido a oportunidade de fazer um podcast, conversar com o pastor Daniel Ferrari, que é uma peça fundamental da nossa convenção aqui, como também tenho que lamentar a gente não ter conseguido, né, a tempo, fazermos também com o pastor Marcos Sobral. São homens de fé, homens importantes, homens que fizeram parte da história da igreja no Rio de Janeiro, não só a igreja em São João de Meriti, a igreja como um todo, as igrejas no Rio de Janeiro, de uma maneira ou de outra, foram impactadas pelo trabalho desses homens, né? E hoje nós estamos aqui com essas duas ovelhas de Daniel Ferrari, né? Que com certeza vão trazer para a gente aqui muitas histórias e muitas experiências, né? E aí? Calmou? Mais ou menos. Mais calmo? Não, mais ou menos. Pastor é calmo, né? Pastor é tranquilo. O senhor é da Bahia, não? Se eu começar a rir aqui é porque eu estou muito nervoso. O senhor veio da Bahia, não? Não, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba. Nasceu lá? Nasci em Itacibá, Espírito Santo. Itacibá. Município de Cariacica. Cariacica. Isso. E a senhora? Eu sou carioca. Carioca mesmo? Carioca, nasci em Madureira. Madureira aí. Carioca da Gema. De Madureira mesmo, aí, tá? Costumo dizer que eu sou capixaba da Gema. O pessoal do Espírito Santo também é muito bom. Muita gente do Espírito Santo participa com a gente aqui. Sim. Né? Na nossa igreja do Espírito Santo. Mas quando vocês vêm para o Rio, então? Quando o senhor vem para o Rio? Eu venho, não lembro a data exata, mas eu venho, que meu pai foi transferido
pela companhia com a qual eu trabalhava, Vale do Rio Doce. Ele foi transferido do Espírito Santo para o Rio de Janeiro e aí veio a família toda. E aqui no Rio já estava o pastor Mariano, que já tinha vindo também do Espírito Santo. Então, o pastor Mariano foi para São João, então a nossa opção foi ir para São João também. Então, foi onde nós chegamos em São João, já o pastor era o pastor Mariano. Vocês já vieram direto, já sabendo para onde iam? Sim, né? sim. Já Então, nós... assustado, vamos dizer assim. Meu pai comprou uma casa na rua de trás, né, da igreja de São João. O senhor era criança? 8 anos de idade. 8 anos de idade, Isso. bem novinha ainda. E a senhora é de Madureira, né? Só nasci em Madureira, mas na época minha mãe morava, acho que em Rocha Miranda. Mas é tudo ali junto, isso, ali, né? Tá Rocha todo Miranda. mundo junto. Isso. O encontro com Jesus de vocês, como é que acontece? O senhor já vem direto para a igreja, então o senhor já era da igreja lá? Sim. A família já era progressista? Meu pai já era pastor, então pastor já era Francisco pastor? Matias. Então já vinha, já nasci já no berço evangélico. Um tempo eu me afastei e eu tive um encontro com Cristo, né? Uma história bem legal, até foi um chamado de Deus, né? O meu encontro com Cristo foi um chamado de Deus. Então, na adolescência eu tinha me afastei, ia, né, por ir na igreja, mas não assim com aquele intuito de frequentar, estar ligado na igreja, mas foi num retiro, né? Posso contar a história? Pode? É o mesmo retiro que a Carla fala aqui no podcast dela. Isso. Olha aí. Teve um retiro de carnaval e nesse retiro, especificamente, era um local que não teria piscina, não teria jogos. Futebol. Então, seria um retiro espiritual. Espiritual, Porque você não ia para esse retiro. Então, aí houve, né, em uma profecia na igreja, dizendo que Deus iria escolher as pessoas que iriam para esse retiro, porque Ele queria trabalhar algumas pessoas. E eu coloquei no meu coração, eu não estou firme na igreja, então eu não vou ser escolhido. Foi essa a posição. Então eu não esquentei, não me inscrevi para ir, não quis ir de maneira nenhuma. Quem estava à frente desse trabalho, o pastor Nilton, diaconisa Márcia, e o pastor Daniel, e a gente seguindo. Só que chegou no dia do retiro, eu ajudei a colocar as coisas no caminhão, ajudei a fazer tudo e tal, e só que eu não fui para o retiro. Aí todos foram para o retiro no sábado, depois do culto, foi uma galera para esse retiro. Quando chegou lá, eles esqueceram um monte de coisa na igreja. Aí eles ligaram, lá o pastor Nilton, já coisa mais, ligaram. O Saulo ficou, pede ele para trazer. Aí eu falei, não vou, não quero. Eu tenho. Aí meus pais chegaram, não, você tem que ir, porque tem que levar, você vai e volta e tal. Então, coloquei aquelas panelas, né, dentro de um saco e levei para lá. Quando eu cheguei, já estava anoitecendo. De ônibus? De ônibus. De ônibus. Ou retiro era onde, o senhor lembra? Lá em Niterói, na casa da irmã Maria. Eita, é longe, hein? É longe. Bem longe. E aí cheguei lá já no final já do dia, já anoitecendo, e eu entreguei tudo, vou embora. A diaconisa mais, não, tu não vai embora, tu fica aqui, não vai embora, não vai. Eu falei, mas eu tenho que ir, eu não quero ficar aqui, eu não quero. E aí o pastor Nilton também falando, não, fica aí, amanhã cedo você vai. Eu falei, tá bom, amanhã cedo eu vou embora. E eles começaram a fazer as orações. Então, eu ia para um grupo, que era um grupo de pessoas orando no quarto, eu colocava o ouvido assim na porta, eu via Deus falando lá dentro. Eu falei, aqui eu não entro. Eu ia para um outro cômodo, tinha um outro grupo orando, e eu, né, colocava assim, e Deus falando, as pessoas sendo revestidas, tomadas, aqui eu não vou. Aí eu fui para a varanda, encontrei outro grupo de rebeldes lá na varanda, e ali, tipo, batendo papo, conversando e tal. Aí um deles chegou e falou assim, vamos orar também, a gente aqui, né? Tá todo mundo orando, vamos nós orar. A gente está aqui, né? Então nós subimos num patamar, um lugar assim, mais alto, e a gente começou a orar.
Tinha um grupo bom, assim, de umas 7, 8 pessoas, jovens já. E ali a gente começou a orar, buscando a Deus. E eu tô ali na minha, orando baixinho e tudo mais. De repente, Jefferson, alguém gritou assim, vamos clamar que o diabo vai pegar alguém. Eita! Quando eu escutei isso, eu pulei para dentro da roda. Eu falei, vai ser eu. Pulei mesmo para dentro da roda, larguei. A gente estava de mão dada, eu larguei. Pulei para dentro da roda. Eu falei, Deus, não deixa me pegar, não deixa me pegar. Mas com medo mesmo. Não deixa me pegar, não deixa. E eu naquela aflição. Só que, de repente, as vozes das pessoas clamando foram sumindo. Foi sumindo. E eu não escutava mais. Eu estava orando, e eu não escutava mais ninguém, né? Eu fiquei totalmente surdo daquela situação. Só que as pessoas, eu olhava assim, via as pessoas orarem, mas não tinha, não ouvia. E, de repente, abriu-se na minha frente, eu tive uma visão extraordinária naquele momento. Legal. Né? E assim, eu vi uma cachoeira caindo, e toda vez que eu falo sobre isso, eu me emociono. E essa cachoeira que estava caindo neste momento, é uma água assim, bem clara, bem nítida. E uma voz chegou para mim e falou assim, você quer ser batizado no Espírito Santo? Aí eu falei, eu quero. Aí a voz falou assim, então beba dessa água. Aí eu estendi a mão, bebi. Quando eu bebi, aí comecei a falar em línguas, comecei a ser tomado assim, de um poder extraordinário, que aí comecei a glorificar. Ali naquele momento, as pessoas e aquela imagem sumiu, e as vozes das pessoas voltaram. Né? E ali eu vi as pessoas glorificando a Deus e tal. E alguns foram batizados também, né, no Espírito Santo, e nesse retiro até crianças foram batizadas. O Espírito Santo foi um renovo assim tremendo. E eu entendi que Deus havia me escolhido para estar ali, né? E aí eu fiquei o retiro todo. Quem escolhe é Deus, né? Exatamente. Quem escolhe é Deus. E ali foi meu encontro. Olha que com maravilha. Cristo. Ali foi meu encontro. Ali foi realmente o momento que eu falei assim, não, eu pertenço a Cristo, eu tenho que seguir esse caminho. Que maravilha. Então, o meu encontro foi desta forma, desta maneira. Olha aí, ó. E a senhora? Minha mãe, né, como eu falei, morava minha família em Rocha, mas meu pai vai procurar uma casa para comprar e vai justamente comprar ali próximo à igreja. E meu pai era uma pessoa que tinha, assim, um certo poder, não era rico, né, mas ele tinha avenida de casas e tudo, e ele sabia, conhecia Madureira ali, Irajá e tal, mas ele vai para um lugar, que São João de Meriti, onde é a igreja de São João hoje, já não é um lugar muito bonito, né, assim, eu amo aquele lugar, deixa eu deixar isso bem claro, né, mas não é um lugar aos nossos olhos bonito. Há 50 anos atrás, mais ou menos, era muito mais difícil, né? E meu pai vai comprar uma casa nesse lugar, ele se apaixona pela casa. Há 50 anos atrás ainda tinha o trenzinho que passava ali, não passava? Sim, aí, exatamente. Então a gente vai para essa casa, né? Ali e tal, minha mãe é espírita, né? Meu pai católico, minha mãe espírita. Meu pai compra a casa do lado de um centro espírita. Minha mãe vai frequentar durante um tempo esse lugar. Eu não entendo, não lembro, eu era muito criança, por que a minha mãe rompe com esse lugar, ela sai de lá. E um grupo de vizinhas, né, convidam ela para ir numa igreja, a igreja Casa da Bênção. Né? Então, ela vai com uma diaconisa que já faleceu de São João, que na época não era da igreja também, diaconisa Pen, com seu esposo Edésio, ele tinha uma Kombi, e ele colocava essas vizinhas, essas famílias nessa Kombi e levava para a igreja, na Casa da Bênção, que não era em São João, era num lugar distante, não me lembro onde que era. E ali minha mãe vai conhecer Jesus. E ali minha mãe vai ter a sua vida liberta do espiritismo. Só que eu também não sei porquê. A gente deveria ter 5, 6, 7 anos, alguma coisa assim, né? E antigamente os pais não falavam essas coisas assim, né, com as crianças. Eu sei que o seu Edésio, que nos levava, ele não vai mais para a igreja, ele não leva mais. E aí tem a irmã Zezé, é mãe da diaconisa Glorinha, do pastor Odilon, é uma evangelizadora, para mim, referência de evangelismo, né?
ela começa a evangelizar, que ela é nossa vizinha, e conversando com a minha mãe começa a dizer que estava indo para a igreja, e agora não podia mais, ela não sabia o que fazer, e estava justamente no momento que sai da casa da irmã Lourdes, a congregação, e eles estão se reunindo para alugar esse salãozinho, que é o hall de entrada do Templo Antigo de São João. Então, aí ainda não existia igreja em São João? Não. Era uma congregação. Um ponto de Que se reunia na casa da irmã. Isso, um ponto de pregação na casa da irmã. Quando eles têm um número razoável para pagar o aluguel, juntar e pagar o aluguel, eles alugam esse salãozinho, que era uma lojinha. E aí minha mãe, meus irmãos começam a ir para ali. É antes do pastor Antônio Amâncio, eu esqueço o pastor, não lembro. Eu acho que é pai do pastor Marcos Sobral, se eu não me engano. Alcione Sobral. Isso, eu acredito que ele era o responsável ali. E aí a gente começa a ir assim, muito esporadicamente, tudo. Quando vem o pastor Antônio Amâncio realmente tomar conta ali da igreja, minha mãe se converte, aceita Jesus, né? E a gente conhece a promessa ali. Eu não digo que eu aceitei Jesus ali, porque eu era criança, então era conduzida pela minha mãe. Mas vai acontecer alguns problemas, a minha mãe se afasta da igreja. Com isso, eu também saio da igreja, fico afastada dos 13, praticamente, acho que até os 18 anos. Eu digo que eu me afasto da igreja, mas a igreja não se afasta de mim, né? Porque a igreja nunca me deixou só, a igreja sempre esteve na minha casa, né? Os irmãos sempre visitando, sempre lá, porque pastor Newton e a diaconisa Márcia já namoravam, vão se casar, e depois do casamento é que a gente não vai mais para a igreja. Então, minha irmã vinha no sábado para almoçar conosco, pastor Newton, e sempre trazia alguém da igreja para ficar lá. Olha, para aí. A gente não tem como, cara, eu falar sem falar da Márcia. A Márcia é sua irmã. Exatamente. Que até há pouco tempo eu não sabia, né? Isso. Eu fui descobrir isso há pouco tempo. Eu tive esse privilégio, né? Para mim é um privilégio ser irmã dela. A Márcia é uma pessoa fora do normal. Sim, eu acho que a gente vai... Eu vou deixar isso para falar mais para frente, eu acho que é melhor. Mas, então, nesse tempo aí, ela já... Ela é mais velha? Ela é mais velha? Ela é mais velha, exatamente. Vocês eram quantos irmãos? Era só você e ela? Não, somos 6 irmãos. 6 irmãos? 6 irmãos. Engraçado, eu vim falando no carro e pensando que eu acabei esquecendo. Quem conhece a promessa primeiro é meu irmão mais velho, que nunca congregou. É mesmo? Que nunca foi da igreja. Exatamente. Meu irmão Jorge. Ele vai conhecer a promessa em Austin, porque ele queria, eu acho que era namorar alguém lá em Austin. Ele vai em Austin e ele conhece a promessa em Austin. Ele é o primeiro a conhecer a promessa, olha né? Só. Isso. Mas ele nunca congregou, nunca foi da igreja, né? Conosco, mas assim, depois a minha mãe vai ali, o que vai abrir a igreja em São João, quando ele conhece... porque não tinha igreja, isso, né? Exatamente. Mas ele que é o primeiro a conhecer a promessa, não é minha mãe. Vamos lá, vamos tentar tocar aí, sem falar na Márcia por enquanto. Isso, aí eu vou ficar 5 anos, mais ou menos, né, fora da igreja. A igreja era muito, com os 13 anos, a igreja era muito diferente do que ela é hoje, né? É bem rígida, né? Nas modas e costumes, né? Muito. Eu, jovem, de 13 anos, meu pai não era da igreja, então eu vi no meu pai um refúgio. Meu pai, não preciso ir para a igreja, meu pai não é da igreja, e eu vou poder fazer algumas coisas. E assim eu fiz. Com 18 anos, pastor Daniel Ferrari vem ser pastor da igreja de São João. Mas, como eu falei que a igreja não saía da minha casa, eu estudava na escola que as meninas da igreja eram. E eu comecei a ver uma mudança na igreja, né? O pastor Daniel vai trazer um conceito novo. A igreja ainda era na lojinha? Não, aí já a igreja grande, a igreja já... o templo antigo, né, que tem lá agora, o pastor Amâncio vai ficar um tempo lá até 80, se eu não me engano, e aí ele vai construir a igreja, vai fazer a igreja, vai deixar uma igreja estruturada, e ele vai para São Paulo, ele é convidado para geral para São Paulo. Aí vem o pastor Mariano, que vai ficar um tempo lá na igreja, né? O pastor Mariano, e o pastor Mariano, visionário, assim, um pastor visionário, um pastor missionário mesmo, muito missionário. Quando é que chega a família do Evandro, todo mundo vai lá, e aí monta-se um grupo em Coelho Neto, né? E aí ele libera esse grupo de irmãos para congregar em Coelho Neto e fazer um ponto de pregação em Coelho Neto. Só que a liderança da igreja, no sábado, chega na igreja, não tem presidente de UMAP, não tem superintendente, não tem mais nada, porque o pastor liberou todo mundo. Aí a liderança não entendeu, naquela época, muito bem essa visão missionária do pastor Mariano, e aí há uma coisa ali, e o pastor Mariano é transferido, volta para o Espírito Santo, e São João fica sem pastor. E aí o pastor Daniel vem para ser pastor interino. Ninguém nunca deu posse a ele em São João, e ele ficou lá 17 anos interino. Ele falava sempre isso, ele foi interino, mas acabou ficando, né, se identificou muito com a igreja, a família também, diaconisa Ângela. E aí, nesse interim, eu estou fora da igreja quando o pastor Daniel chega, né?
tenho 18 anos. E aí ele vai lá e eu começo a ver as meninas cortando cabelo. Eu começo a ver várias coisas acontecendo, a igreja mais movimentada, mais alegre e tal. E eles vão fazer uma conferência, né, ali. E, naquela época, eles trouxeram americanos. É? Quem é antigo da igreja vai lembrar disso. Faz tempo, então, hein? Eu não sou velha, não. Velho é o diabo, eu não. Aí ele vai trazer americanos para a noite. Eles faziam campanhas evangelísticas, né? Então, os americanos vão em São João fazer um trabalho. E nós somos convidados, eu, minha mãe, todo mundo, né? E aí eu vou na igreja de calça comprida, né? Naquela época era haram, pecado mortal, né? E tudo para afrontar mesmo. Você foi para afrontar, para ver quem é que ia falar mal de você, com né? Certeza, né? E aí cheguei lá, sentei, era a época daquela novela Dancing Days, eu fui com uma roupa muito parecida, né? Para causar mesmo, para causar. E aí fui, né? E tinha um coral na igreja que o irmão dele regia, que era o Pretinho, né? E o coral começa a cantar. E eu me emociono porque eu também tive uma experiência espiritual e eu não vou lá na frente, né? Porque eu falo, não, lá na frente eu não vou não com essa roupa, do jeito que eu estou, né? Mas eu tive o chamado ali naquele momento. Mas eu fiquei na minha, não falei. E quando termina esse culto, o pastor Daniel vem falar comigo, vem conversar comigo, né? E me chama, você vai fazer parte do coral. Eu falava, eu? Desse jeito? Jamais. Mas a partir dali eu começo a congregar. Até hoje. Nunca mais saí da igreja. Olha aí, ó. Nunca Maravilha, mais. Né? Isso. É bom a gente ver ouvir, né, essas histórias assim, porque tem gente que vai para a igreja, mas não tem uma razão, igual o pastor falou, né? Nascido e criado na igreja, cresceu ali, mas falta aquele encontro que realmente ele desperta e fala assim, não, cara, o que eu estou fazendo aqui? Estou vindo só para aqui porque minha família vem? Não, aí tem um encontro de verdade, né? Não vou nem falar sobre um encontro espiritual, eu acho que é um encontro de verdade, né? Com Jesus, e esse encontro é um marco que muda completamente a história. Você passa a não tratar mais a igreja como um local de uma rotina, né? Por obrigação, né? E por obrigação. Você vai pelo que os pais levam, né? Porque tem que ir, ou porque pela amizade. E aí você passa a ter um encontro de verdade, e esse encontro transformador é aí que eu falo, né? Que a pessoa, ela tem um encontro, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, é ali que ela aceitou Jesus, que ela recebeu Jesus como seu Salvador. Até então, ela só simpatizante, vamos dizer assim, de Jesus. Que só servia a Cristo só de ouvir falar. De ouvir falar. De ouvir falar, não de conhecer de fato. E o que vai fortalecer essa juventude da minha época na igreja de São João é esse momento espiritual que a igreja vai viver, que tem como ápice esse retiro de carnaval que o Saulo fala, que a diaconisa Márcia e o pastor Nilton vão organizar, não só ele, mas a Dalva, que era a primeira esposa do diácono Wilson, né? Outras pessoas que estão organizando, que têm essa visão espiritual, eles têm uma visão espiritual para a moçada que está na igreja naquela época, era uma moçada rebelde, tem que falar isso, bem rebelde, né? E que Deus vai fazer um encontro com cada um. E nesse retiro, né, espiritual, Deus vai falar em particular com cada um de nós e vai nos separar, vai nos dar ministérios. Então, quando a igreja hoje fala de ministério, a gente já entendia isso já há muito tempo, né? Vai dar um ministério para cada um de nós, a gente era muito novo, né? A gente não entendia nem o que eles estavam... O Senhor usava as pessoas para falar conosco e a gente nem compreendia direito o que era, né? Mas no processo de santificação da nossa vida que a gente vai, ao longo da vida, entender, né? Então, assim, nós somos marcados. Eu falo que a gente foi... Essa geração que esteve em São João ali, naquele momento, ela foi forjada, ela foi marcada, né? Você estava lá no retiro, você estava no quartinho, né? Orando. Com certeza. Como é que você se conhece? Eu era moça, líder já na igreja, de mocidade, já, entendeu? Já era, fui secretária que tinha antigamente a secretária da escola bíblica, né? Então já era aquela líder ali na igreja. Ele não. Sempre foi envolvida, né? Sempre fui. Como é que vocês se encontram? Quer dizer, vocês se encontram ali, né? Mas como é que é o encontro de vocês? Eu conto, você conta. Conta você. Para vocês terem... Você é mais detalhista. Vocês terem... Nós éramos vizinhos, né? Praticamente de frente. Vocês moravam perto ainda ali, também. Isso. Mas você acredita que eu não conhecia o Saulo? É mesmo? Estudava na mesma escola. Estudávamos na mesma escola. Eu não conhecia o Saulo. Vocês têm... Frequentávamos a mesma igreja. E eu falo para você, eu não conhecia o Saulo. É mesmo? Vocês têm a mesma idade, não?
Sim, É? sim. Assim, eu digo não conhecer, eu vi o Saulo. Você vê, entendeu? você conhece de vista, mas não de Exatamente, proximidade, né? amizade. Não de amizade. Assim, a gente vai se aproximar justamente quando ele vem para a igreja, que ele vai começar a ver a igreja, né? Aquela coisa toda. E ele queria namorar minha irmã, né? Minha irmã Cristina, não a mim. Isso, aí ele se aproxima de mim, mas para chegar na minha irmã, né? E aí a gente se torna grandes amigos. Nós vamos nos tornar grandes amigos, confidentes mesmo, amigos mesmo, né? Um longo período, né, Saulo, de amizade, me constituindo uma amizade mesmo, legal. muito forte, amigos mesmo. E alguém dizia, por que vocês não namoram? Eu falava, não, o Saulo é meu irmão, o Saulo é meu amigo, né? Não, nada a ver e tal, né? E a gente, hoje o pessoal fala assim que Deus não escolhe ninguém para ninguém, né? Eu questiono um pouco isso, né? Por quê? Eu sempre fui uma moça, assim, eu digo que eu fui criada na igreja, na barra da saia das diaconisas e dos pastores. Eu sempre gostei de estar próxima às diaconisas, aquelas pessoas que oravam, os pastores, para aprender a palavra com eles, e com as irmãs para orar. E numa das orações, né, que eu estava visando namorar um rapaz da igreja, e o Senhor falou lá, ó, não é para você, não é esse que eu tenho separado para você. Eita. O que eu tenho separado para você ainda é mistério você saber. Mas no dia eu vou revelar. Pronto, você sai de moça, jovem, sai dali olhando para todo mundo na igreja, né? Quero saber quem é. Pelo menos não saiu com medo de ficar solteira Solteirona, até né? 30 Exatamente. Né? O último, gente, eu falo para vocês, o último que eu olhei foi o Saulo. Entendeu? Não, né, amor? E quando a gente, um dia conversando, assim, no portão de casa, sentado, tinha uma escada, né? E um olha para o outro, né? E Deus faz isso acontecer, né? Esse despertar em nós, um olhar para o outro e fala, pô, a gente podia namorar, né? Isso acho que vai dar um caldo, acho que vai dar certo. Só que, isso aí eu vou deixar para ele contar, ele era muito levado, muito rebelde, né? Jesus. O Senhor fez uma grande obra, né? Sempre teve o temor no coração, mas sempre foi muito levado. Aí minha mãe, né, diz, não, você é uma jovem da igreja, não sei o quê, né, tal. Rebelde aí. Isso, mas aí a gente começa a namorar primeiro escondido, porque minha mãe não quer, né? E tudo. E aí a minha mãe me manda viajar, eu passo um mês fora, no interior do Rio. Fui persistente. Foi mesmo. Né? Quando eu retorno, eu lembro que eu vou conversar com o pastor Daniel, falar com ele sobre isso, né? E eu teve uma mensagem na igreja de São João uma vez, né? E eu escrevi na minha Bíblia, botei um papelzinho e escrevi, Senhor, eu quero casar com Saulo Matias, filho do pastor Matias, da irmã Isilda, que mora não sei aonde, é com esse que eu quero casar. E botei na minha Bíblia e ficava orando. E um dia eu fui conversar com o Daniel. Aí o pastor Daniel falou para mim, vamos orar, nós vamos orar e jejuar. E se for da vontade de Deus, Deus vai unir vocês, Deus vai quebrantar lá o coração da sua mãe. E aí ele toma coragem, né? E vai lá falar com a minha mãe, né? Enfrenta a minha mãe lá. E a gente começa a namorar, a gente vai ficar noivos aí 5 anos, vamos casar. E foi um filho para minha mãe. Né? Foi um filho para minha mãe. Quantos anos de casado já? E agora? Cri. Se tu não sabe, uns 32. É 91. 91, faz as contas aí. Conta aí, gente. Sou péssimo de conta. Vou contar minha versão agora. Nesse retiro de carnaval... 31. 31? 31. Então, nesse retiro de carnaval, onde ali Deus falava assim claramente muitas coisas. Então, em uma das orações, eu perguntei a Deus, Senhor, com quem eu vou namorar? Quem vai ser minha esposa? Foi uma pergunta muito direta, muito clara. E Deus respondia. E Deus, através da irmã que estava sendo usada, ela foi direto para mim e falou assim, a tua esposa está muito próxima de você. A tua futura esposa está muito próxima de você. Se você tivesse entrado no quarto naquele dia, você tinha tido encontro, mas você estava com medo. Aí, isso foi ficou no ar. Né? Então, eu falei, e aí, assim, quem será? Quem será? Porque São João tinha muitas moças. Então, não tinha como dizer quem era, né? Mas, antes de nós namorar, eu passei a namorar uma outra menina, ou querer namorar, não cheguei a namorar, querer namorar, e teve um culto na casa da irmã, e eu tinha falado, né, com ela, se ela queria me namorar, eu esperaria até o culto. Né? E a gente estava conversando e ela também já tinha me falado, olha, se a gente vai namorar,
você tem que me dar a resposta até esse culto. Então, eu tinha que receber uma resposta, dar uma resposta. Então, a menina já estava com a resposta, e ela ficou até chateada porque de dar um sim, só que eu já cheguei, antes de ir para o culto, eu já tinha dado a resposta para ela, eu não podia assumir dois compromissos. Né? Então, eu falei para ela, não, já assumi o compromisso, eu vou namorar a Cristiane e tudo mais, então a gente passou a se conhecer, a namorar, isso aí. Só que o meu pai, né, os meus pais, assim que a gente começou a namorar, ele disse para mim, olha, essa não é moça boa para você não, porque ela grita com a mãe dela, então ela vai gritar contigo. Eu era, não sou mais não, eu era. Nessa época, então, aí meu pai dava esse conselho, então, assim, eu não tinha aprovação do meu pai e minha mãe não, mas do meu pai, não tinha aprovação também dos pais dela, dos pais. Dos pais mesmo. Dos pais, porque o pai dela era um pouco racista, né? Então, pela cor, ele já... Depois que eu conquistei, a gente conseguiu conquistar ele e tudo mais. Depois a gente virou, assim, super amigos. Mas no início foi difícil. Mas a irmã falou uma coisa que é importante. Olha só, vocês prestaram atenção? Filho de pastor, gente. Tem que ser rebelde, não tem jeito. Pra piorar, o senhor toca bateria ou não, né? Não. Ah, menos mal, aí. Se ele fosse baterista, então, ferrou. Todo filho de pastor, infelizmente, dá trabalho. É rebelde. Não, Sérgio? Rebelde a ponto, né? Eu fui assim, rebelde de as mães não deixar os filhos caminhar comigo. Olha. Não andar comigo. Então, a senhora é terrível mesmo. Terrível. Né? Quando eu fui para namorar ela, era assim, eu era um cara não grato da sociedade lá. Então, porque andava eu e mais 2 amigos, né? Que era o Robson Cunha, né? E também o Cláudio. Cláudio nunca foi da igreja, a mãe dele era da Assembleia, mas nós éramos os 3 camaradas assim terríveis, onde os filhos, né, as mães, os pais não deixavam. Olha só. Eles andarem com a gente. Não era só uma coisa da igreja, era uma coisa do bairro da sociedade mesmo. De uma coisa, hein, pastor? E ele, deixa eu falar, ele é filho, ele tem 11 irmãos, né? E assim, tem alguns rebeldes, né? Pegaram alguns rebeldes, mas ele eu acho que foi um dos bem mais rebeldes mesmo. Olha só. Mas graças a Deus, todos na igreja. Esse todos retiro contribuem, promessistas, né? Fervorosos na igreja. E a transformação toda foi nesse retiro. Qual Deus falou que ia escolher, e eu falei assim, eu não sou escolhido. Vocês já são avós, né? Sim, temos o Telzinho, lindo. Vocês têm quantos filhos? Uma filha, Juliana. E... Eu digo hoje que eu tenho 2 filhos, Juliana e Gabriel, meu genro. 2 filhos e um neto. E o neto, como é o nome? Tel. Olha aí, ó. Então, olha aí. Tem chance para vocês aí, ó. Chance para quem tá solteiro. Heloísa. Alô, Heloísa. Isso. Heloísa. Na minha igreja tem muita moça solteira também, muita. Mas aí, né? A nossa filha é um milagre de Deus, né? Porque ela nasceu com problemas. E conta aí, Cris. Eu prefiro não, senão eu vou chorar. Eu sou muito chorona, Jefferson. Qualquer coisa eu choro. Então, tenho essa cara de mal, mas eu sou muito chorona. É porque a gravidez, né? Foi uma gravidez tranquila e tudo. Mas quando eu fui ter, ela teve alguns probleminhas de saúde. Foi na hora do nascimento? Isso, quando ela nasceu. Tanto que eu tenho alta, ela não tem. Aí eu digo que eu não vou sair do hospital, vou permanecer no hospital com ela. Vou ficar mais de uma semana, né? Com ela no hospital e tudo. Mas Deus operou milagrosamente. Depois ela vem para casa e aí ela, eu não sei dizer, vai ter uma bem bebezinha mesmo, não tinha acho que nem um mês e pouco, bronquiolite, né, para desenvolver uma bronquite, porque ele e o irmão dele, né, são curados de bronquite, né, na igreja, a mãe orando, e a Juliana vai parecer que vai ter isso, né, e tudo, e aí eu lembro que eu estou na casa da minha mãe, nessa época ele era arrumapista, junto com o pastor Abimael, e eu estou no quarto, tinha um mês e pouco, né, e aí ela começa a dar aquele chiadinho, né, no peito, chiar como se fosse uma bronquite, né, e eu corro para a sala, interrompo a reunião com a criança e falo para o pastor Abimael, ora pela minha filha e repreende essa enfermidade, né.
E ali Deus cura, Deus repreende, nunca mais ela tem, né? O Ela Abimael cura. já era pastor já? Eu acho que Não. sim, acho que sim. Era? Acho que já era pastor, Não sim. lembro. Acho que já sim. Aí ele lá, o pessoal... Estava na reunião lá, não me lembro quem, eu só me lembro teve dele. muitas reuniões da minha casa. Da né? Rumap, E antiga Rumap. Então, assim, ele, eu me referi, eu não lembro nem quem estava na reunião. eu não era nada da Rumap, eu só ajudava. Só ajudava. E aí ele vai orar pela minha filha, porque ela já nasce com um problema, né, respiratório, já tem mais um... E aí a gente vem orando, pedindo ao Senhor para que não desse isso para ela. E naquele dia o Senhor opera o milagre mesmo na vida dele, né? Graças a Deus, né? Deus, Como é que Deus faz, ela é né? milagre mesmo. Minha filha é um milagre. É uma bênção na minha vida. E só um netinho, gente. Olha Só aí, um, ó. Tem só um. televisão em casa. Já, aí a gente vamos então passar agora para a gente entender a questão do pastorado, né? Porque como é que um homem rebelde vira pastor? Eu queria só falar uma coisinha Ah, antes, desculpa. Jefferson, por favor, né? Pode falar. Por favor. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu gostaria de contar um que eu sou vítima de bala perdida, né? É mesmo? Sou vítima de bala perdida e eu vim pensando isso no carro que eu deveria falar aqui. Vivemos num estado do Rio de Janeiro tão perigoso, né? Eu estava na minha casa, no quarto da minha filha, em São João, né? Fazendo o boletim da igreja, que é uma das coisas que eu amo fazer na igreja, é o boletim da igreja. E estava ali, né, fazendo o boletim, digitando no computador. E, de repente, o vidro da janela quebra e, né, eu sinto um baque aqui no meu lado, aqui, né? E eu grito à minha mãe e falei, mãe, esses meninos tacaram uma pedra aqui, mãe, a pedra bateu em mim. A minha mãe vem correndo para minha coisa, eu procurando a pedra para devolver a pedra pela janela, né? Aí, quando eu me abaixo, é uma bala. Eu sento na cama com a minha mãe, para minha mãe, e falei, mãe, aí quando eu vou ver, tem um hematoma imenso, assim, com uma queimadura, né, da bala perdida. E aí vou sair, vou ligar, vou falar com os vizinhos para perguntar, que nessa época não era tão perigoso ali em São João, não. E aí vou para o hospital e tal, para fazer radiografia e tal, e aí o médico olha para mim e fala assim, como que essa bala não perfurou você? Eu falei, porque o anjo botou a mão, claro que foi o anjo que botou a mão. Mas a bala chegou a entrar? Não chegou a entrar, mas era pela força da pancada, e que no dia seguinte vai ficar negro, vai ficar preto ao redor da onde queimou. Ela só bateu. Isso. Caiu no chão. Não entrou. Mas, segundo os médicos, deveria ter... Porque a pele não tem essa força toda, gente. Para ficar ao redor dela preto e aquela queimadura no meio, né? Levou muito tempo para sair esse rostidão. Saiu muito tempo para esse hematoma diluir, né? E aí os médicos ficaram, né? Falou, minha filha, que isso? Como isso? Aí eles me apertavam, né? Aí eu falava, não, doutor, foi o anjo. Foi o anjo que botou a mão E como é que você entendeu que era a bala, que foi a bala? Porque eu achei a bala no chão. Tua mãe achou? Minha mãe achou, foi a primeira vez que minha mãe pegou, sentou na cama e falou assim, minha filha, não foi uma pedra, foi uma bala. Meu Deus. E eu não ninguém na rua, Jefferson, ninguém na rua ouviu o estampido de tiro. Devia vir de muito longe, né? Isso, né? Tanto que você vê, o vidro da minha casa é aquele vidro canelado, né? Furou o vidro e bateu em mim. Só que quando eu fui para o hospital, fiz radiografia, né, ultrassonografia, porque eles não acreditavam que não tinha entrado a bala ali. Então, assim... Foi realmente um milagre. Um anjo mesmo. A gente brinca lá em São João, que em São João a gente tem alguns Highlander. Alguns Highlander, né? Então, assim, eu, Diaconisa Bianca, agora o Marcos, né? A gente brinca que ele ficou com ciúme da gente, né? E quis também ser um Highlander. Então, assim, eu tenho experiências, assim, que eu vejo como um inimigo, né? Tentando ceifar a minha vida. Mas Deus guardando, Deus protegendo, né? Protegendo, Deus protegendo. E a mão do Senhor, né? Exatamente. Ele cuida de nós, aí eu não tenho dúvidas disso, né? E a nossa trajetória, né? Então, assim, até chegar ele ser chamado a pastorado, Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Nos constituindo, nos formando, nos forjando mesmo, para chegar o momento dele, né, aceitar o pastorado, que aí eu vou deixar para ele falar. E aí, como é que fica? Porque rebelde a gente já sabe que você era. Bom, é uma história bem longa. Imagina um homem desse, quieto, tranquilo, irmão.
E é assim tudo quanto é lugar. Eu vou no trabalho dele, às vezes em algum lugar, as pessoas do trabalho me perguntam, ele é assim em casa? Ele é assim em tudo quanto é lugar, gente. Eu sou 320, 420, entendeu? Eu sou intensa. Mas tem que ser, né? Porque aí alguém tem que Isso, equilibrar, né? mas hoje não. Hoje eu já sou mais... né? Isso mesmo. Ele me trouxe essa calmaria, mas eu também contribuí para que ele fosse também, né? O meu chamado, eu já sabia que ia ser pastor. Já. Porque nesse período que a igreja viveu um período intenso de orações, de busca, né? Principalmente para o batismo no Espírito Santo. Então, em uma dessas épocas, em uma das orações, e a gente não deixava de fazer a oração de pôr do sol, né? Tanto da sexta quanto do sábado, era sagrado. Né? A gente se reunia, os jovens se reuniam para orar. E cada pôr do sol era na casa de uma pessoa. Certo. Nós fomos, fui eu e meu irmão, Pedro, e estávamos em uma oração, e ali Deus tomou, né, o presbítero Abidiel, e ele me chamou pelo nome. Falou, meu servo Saulo, meu servo Pedro. E nós estávamos afastados, né, e a gente chegou, se aproximou, e aí, em profecia, Deus falou para mim, né? Ele deu uma profecia para o meu irmão, Pedro, falou com ele do que seria o futuro dele, que se concretizou, né? E o meu estava ainda para se concretizar. E eu já sabia o que era. E ali Deus já tinha me falado que eu seria pastor, né? Só que, assim, adolescente, né? A gente não tem ideia do que, né, estava por vir. Então, não tinha ideia. Só que isso daí, com o tempo, eu esqueci completamente. Mas não fica pegado a profecia, né? Você ouve... E esqueci completamente, vivi a minha vida tranquilamente, né? Só que a nossa trajetória foi sempre dentro, né, dos princípios, né, de Deus, da palavra e tudo mais. E um tempo, vários pastores me chamaram para ser pastor, desde o pastor Daniel, já tinha uma chamada para assumir igreja, para ser pastor, começar em congregação e tudo mais. Mas eu sempre neguei, nunca quis. Nunca eu gostava muito de trabalhar com jovens, trabalhei 11 anos, né, na Romap. Então, mas assim, pretensão de ser pastor, assumir igreja, nunca tive, né? E por várias vezes, e o pastor Cláudio Garcia, ele até me propôs, você falou assim, ó, pode escolher, ele me deu um leque assim, de 6, 7 igrejas, colocando assim, ele falou assim, pode escolher uma, né, para você ser pastor, tu está pronto, está preparado para assumir igreja. Eu falei, eu não quero e nunca quis, né? Então, e nessa questão de nunca querer, né, então, Deus aí nesse momento, ele me encurralou, né, em um momento, né, da região, na saída do pastor Newton, né, do pastorado, que a sua aposentadoria foi antecipada, né, pela região, e nisso daí a região fez uma reunião online, numa segunda-feira, né, acho que foi na segunda-feira à noite, e nós entramos aí, todo o conselho da igreja entrou online, e a região tomou a palavra e foi explicando, falando a saída do pastor Nilton, né, a antecipação dele, do pastorado e tudo mais. A região indicou, né, um pastor, e o conselho da igreja não aceitou, né? E ali foi um debate ali, e como vai ser, de que forma vai ser. Foi uma coisa intensa, né? Foi uma coisa intensa. Foi uma reunião que eu prefiro esquecer de como foi, de que forma foi, porque é terrível. Mas, né, no meio lá daquele bate-papo lá, o Marcos Barreto, ele já vinha conversando comigo já há algum tempo para eu assumir a igreja, e eu sempre dizendo não quero, não vou, não tenho essa pretensão. E ele falou assim, não, assume, você tem que estar sempre de frente da igreja, porque o pastor Newton, né, com 2 igrejas, né, e tinha a igreja de Laje que estava em construção e estava dando atenção lá,
E a igreja de São João, né, a gente leva tranquilamente, com a igreja bem estruturada. Uma igreja que tem uma liderança, uma igreja que tem exatamente, corpo já estruturado. Né? Então, ele tem um conselho forte, né? E ali, nessa reunião, ele indicou meu nome. Né? Então, ele nem falou direto para mim. Olha, eu indico o presbítero Saulo para ser pastor da igreja. Aí, logo em seguida, entra o irmão Elcio. Elcio Correia é o secretário da igreja, né? E ele falou assim, eu aprovo. Né? E todo mundo começou a falar. Todo mundo começou a falar. Aprovando. Aí a região, né? Aí voltando para mim, falou assim, então conversa aí com a tua esposa, né? Para você. Eu falei, não é meio assim, né? Preciso orar ao Senhor, preciso, né? Conversar com a esposa, conversar com a minha filha, conversar com meus pais, né? E para a gente tomar, assim, determinada... Porque é de grande importância, né? E ela virou para mim e ainda falou assim, você vai aceitar... O áudio fechado, a câmera fechada, a câmera fechada que os irmãos estavam falando. Você vai aceitar. Não aceita. Aí eu falei assim, eu virei para ela e falei assim, você ama a igreja? Isso, aí eu me calei. É a coisa que eu mais amo. Aí ela ficou calada. Aí, né, e foi 2 semanas depois, deu a resposta para a região, dizendo que aceitaria. Então foi isso, né? Você já está como pastor ali? Eu me ali? senti assim encurralado mesmo. Deus falou, é agora. O senhor está como pastor ali o quê? 2 anos? Foi dia 6 de março do ano passado. Então, 2020. 2020, 2020, foi na pandemia, amor. Foi na pandemia. Que eu assumi... não foi no meio da pandemia, né? Foi no março, início de março. Início da pandemia. Mas o senhor já é presbítero há muito tempo, né? Já desde os 21 anos que eu fui presbítero. 25. Não, foi diácono aos 21. E na época dele foi o diácono mais novo na época. Presbítero aos 25. Também. E para ele aceitar o presbiterato, o Jefferson, é também uma grande história, porque pastor Daniel fazia isso sempre. Toda vez que a região reunia, né, que tinha que levar os nomes. Aí tinha o nome lá no conselho, né? Isso, no conselho, aquela coisa que era bem diferente da agora, né, e tal. Aí ele ia na minha casa, e eu falava para ele que ele é meu pai na fé, né? Pastor Daniel Ferrari, eu tenho grandes pastores na minha vida, mas ele é meu pai na fé. Aí ele chegava lá em casa e falava no quintal, falava, vim aqui conversar com você para chamar o Saulo para presbítero. Hoje você não toma café na minha casa. Hoje você não toma café. Hoje você não é bem-vindo. Aí ele ria, né? Então, assim, houve um incidente uma vez que ele era o presidente, né, da convenção, da região da época, a Assembleia era em Piedade, né, e terminou a Assembleia, eu estou sentada lá assistindo a Assembleia, né, ele pega o microfone, já tinham indicado os nomes, as pessoas já tinham sido aprovadas, terminando a Assembleia. Aí ele pega o microfone e fala assim no microfone, irmãos, eu quero pedir oração aqui por um diácono Saulo, orem pela esposa dele, por eles, porque ele já era para ser... Isso, gente, na frente da Assembleia inteira. Aí, quando terminou a Assembleia, ele falou assim, para que ele possa aceitar ser presbítero, que a esposa dele também, né? Aí, quando termina a Assembleia, eu falo, eu vou lá porque eu amo, né? Ele como um pai, tinha um respeito. Eu olho para ele e falo, pastor, eu só não vou desaforar o senhor aqui, porque eu amo muito o senhor. Porque como é que o senhor me expõe dessa forma, né? E faz isso. E vai passar alguns anos ainda. É aquilo que eu falo, que... Não teme como Deus, não faça como Jonas, né? Não se desvie do caminho, não vá para o outro lado, porque ele vai fazer você chegar ali onde ele quer. E, às vezes, você vai ter que passar como Jonas por dentro de uma baleia, né? E Deus fez isso comigo, né? Deus me levou, eu brinco que me levou ao CTI de Jesus, eu fui parar no CTI de Jesus, né? Entre a vida e a morte, onde os médicos vão dizer, não tem mais jeito para ela, a gente só está aguardando mesmo ela falecer, ela morrer, né? E naquele dia ali eu também tenho uma experiência espiritual com Deus, né? E eu falo para o Senhor, se eu sair daqui, eu quero sair mudada, né? Eu quero sair transformada, eu não quero sair uma pessoa diferente, porque eu era uma pessoa muito arrogante, Jefferson, muito arrogante, muito soberba, no sentido de dizer assim, eu sou filha do rei, entendeu? Eu posso tudo, porque eu me dedicava na igreja, eu estava lá sábado, domingo, quarta-feira, culto de oração, se eu tivesse que tirar tudo da minha casa, eu levava. Então, eu falava, eu sou assim com o cara, né? Eu sou assim com Deus, nada vai me acontecer. E ele me leva ao CTI, me deixa entre a vida e a morte, aí eu falo para ele, pai, eu quero sair daqui diferente, mudada. Você tem de verdade mesmo? CTI mesmo, no hospital mesmo, isso. Eu tive uma gravidez... Eu era hipertensa, eu sou hipertensa, né? E eu tive uma eclâmpsia, o bebê nasceu vivo, mas depois faleceu. Sim. E depois da eclâmpsia, eu tive uma hemorragia que não parava.
né? E assim, eles reuniram a minha família, isso eu vou saber depois, né? Aham. Dizendo que não tinha mais jeito, que se eles acreditassem em alguma coisa, que eles orassem, né? E eu no hospital, no CTI, né? Que não é normal você estar no CTI acordado. Todo mundo que está no CTI tá em coma, né? Aham. Eu não estava, o tempo todo lúcida. E aí, um dia eu pergunto para o médico, só me diz o que eu tenho, porque eu vou orar ao meu Deus, e meu Deus vai me curar. Eu falava assim, para aí o médico senta comigo e fala de tudo que está acontecendo comigo. E aí tinha um terminal que verificava a pressão, e ela sempre estava assim, 19, 20, a pressão não baixava. Eu já estava tomando os remédios já e não baixava. Ele falava assim, se você não tomar a primeira bolsa de sangue hoje, você vai morrer, porque não tem mais jeito de você viver. E aí eu falo assim, eu vou orar ao meu Deus, vou ver o que o meu Deus vai falar. E aí eu oro ao Senhor e falo para ele, né? Pai, tu é poderoso. Se for para me sair daqui, eu quero sair uma nova Cristiane. Como Paulo caiu do cavalo no caminho de Damasco, eu quero cair aqui também. E aí, assim Deus faz. Porque quando eu termino de orar ao Senhor, para você ver como era uma coisa de Deus. Antigamente era Discman, né? Eu estava com o Discman, onde eu contava essa história na igreja. Um Discman, um hino do Coinonia de Louvor, que fala, você é barro e eu te quebro, eu te faço de novo. Quando eu liguei o Discman que eu botei, estava cantando esse hino, né? E aí eu entendi o que Deus estava fazendo comigo, eu entendi que... Porque uma das resistências dele não ser presbítero era eu, porque eu via o sofrimento dos pastores, né? Eu vivi muito próxima dos pastores, então, assim, que a vida pastoral não é uma vida de... Regalias. De regalias, né? De tudo. É prazeroso, eu não vou dizer que não é prazeroso. É prazeroso servir ao Senhor, é prazeroso estar na presença de Deus, né? Mas vai vir luta, vai vir dificuldades. Então, eu via isso muito de perto, né? Eu vivia na convenção, eu vivia na região, nos departamentos, então, assim, Seu eu não cunhado era pastor, né? Exatamente. Então, assim, eu falava, meu marido é frágil no Senhor, ele não vai aguentar, né, e tal. Então, era o amor que eu não queria que ele fosse. E, naquele momento, eu entendi. Deus falou comigo ali, naquele momento, falando, seu marido vai ser pastor. E eu falei, amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu não quero. Eu falei para Deus, eu não quero. Mas, se essa é a tua vontade, seja feita. Quando eu olhei para o monitor, minha pressão estava 11/6. E aí, corre no médico para me dar bolsa de sangue, né, e tal. E minha irmã, que hoje não está aqui, eu vou para o quarto. Quando eu chego no quarto, a primeira pessoa a me visitar é ela, Creuzinha, e uma irmã também que já faleceu, a irmã Penha, acho que ela era de engenheiro pedreira. Elas entram no quarto, quando eu já tive alta, sozinha ali no quarto. Quando elas entram, elas são tomadas pelo Espírito Santo. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim, quando eu chamar o seu marido para ser pastor, qual vai ser a sua resposta? E aí eu levanto as mãos e digo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Que seja feita a sua vontade, Senhor. E a partir dali, quando eu chego na igreja, uma recuperação muito difícil, muito dolorida, porque eu precisava passar por esse tratamento igual Paulo, né? Quem sou eu para me comparar com Paulo, né? Quem sou eu? Paulo, para mim, é um grande exemplo, né? Depois de Jesus. Mas aquele momento de ficar cego, né? De fazer todo aquele tratamento, de conversar com o homem de Deus, o Senhor vai fazer isso comigo, né? E quando eu retorno, né, para a igreja, porque é uma recuperação muito difícil, muito difícil. E quando eu saio do hospital, é um sábado, e eu falo para ele assim, eu não vou para casa, eu vou para a igreja. Aí ele fala, você não pode ir para a igreja. Eu saí do hospital de cadeira de roda, eu não andava, né? E eu falei, eu vou para a igreja, nem que seja para receber a bênção apostólica, eu vou para a igreja. E fui. O pastor Jesus Roberto estava visitando a igreja. Um homem de Deus, assim, também na minha vida, maravilhoso. E ele me unge. Ele desce do púlpito e vai no banco, o último banco, ele me unge. E ali eu sou curada. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Cláudio Garcia era nosso pastor nessa época. E pastor Cláudio Garcia me convida para ser diaconisa. Era uma outra coisa que eu nunca aceitei. Eu trabalhava muito na igreja, me dedicava muito, mas eu nunca me vi... Eu achava que diaconisa era minha irmã Márcia, referência de diaconisa, né? Até hoje. Então, assim, eu não era igual a ela, eu era muito diferente dela. E o pastor Cláudio vai na nossa casa, ora conosco, aí ele me convida para ser diaconisa e convida ele para ser presbítero. E aí ele não sabia de nada que tinha acontecido no hospital, e aí nós aceitamos, né? E fomos... Não digo que a gente vai trabalhar, porque a gente já trabalhava, né? A gente já fazia tudo na igreja. Mas foi só uma validação, vamos dizer assim. Isso mesmo. Mas por quê? Eu sempre olhei para o ministério, né, por corpo de consagrado, com muito zelo. Eu acho que eu diria até com excesso de zelo, né? Excesso de cuidado, excesso de zelo, sempre fui. E ainda sou.
na igreja assim, né? Tem esse excesso de zelo, excesso de cuidado, né? Para mim, as coisas de Deus têm que ser a melhor, muito bem feita, com muito cuidado. Então, assim, eu não me via digna de estar naquela posição, né? Mas aí ele vai aceitar o presbiterato, vai se tornar presbítero, diaconisa. Muitos anos depois, é que agora, né? Você vai ver agora porque isso aconteceu de eu ficar no hospital, no CTI. Minha sobrinha Duda deve ter quantos anos? Dudinha? 18? Por aí, 17. 18, né? Então, deve ter aproximadamente esse tempo que eu passo pelo CTI. Ele aceita ser presbítero. Logo em seguida, os pastores querem que ele assuma a igreja, que ele tome conta de igreja, mas eu digo por esse excesso de zelo, de cuidado, de amor à obra, de saber que tem que dar o melhor para Deus, a gente não aceita, e aí Deus nos coloca nessa situação na igreja de São João, né? Que ele vai aceitar, né? Assim, e assim, uma grande honra para nós, para mim, tenho certeza que para o Saulo também, né? Substituir Pastor Newton Rui, porque Pastor Newton Rui ele foi criado com a gente ali, meu cunhado, né? Cresceu, né? Cresceu na igreja, foi diácono na igreja, foi presbítero. Ele é o meu pastor da juventude, entendeu? Da minha adolescência, que ele é o presidente de RUMAP por muitos anos, né? E Deus escolher, né? Tanto que ele não falou, mas naquela hora ali que a gente diz que vai orar, quando terminou, acabou a reunião, eu falei para ele, eu vou fazer prova com Deus. Se pastor Nilton continuar conosco na igreja como pastor, que ele dizia que não ia ficar. Ele dizia que ia para outra igreja, para cá. Eu falei, se pastor Nilton ficar conosco na igreja, como presbítero na igreja, como pastor na igreja, eu vou entender que realmente é a vontade de Deus. E aí, quando ele, né, vai conversar com o Nilton, né, pedir orientação, falar para ele, o Nilton de pronto diz para ele, se você assumir a igreja, eu fico na igreja. Eu vou ficar lá para te ajudar. Então, assim, mas é um privilégio para mim, né? Se a gente conseguir fazer um pouco do que o pastor Nilton fez, né, nas igrejas por onde ele passou, a gente vai estar muito feliz. Mas, olha, bota aqui para mim, por favor. Isso. Porque o que eu preciso falar para a Cristiane, é claro, o pastor Saulo está aqui, mas eu não tenho como não falar, eu já particularizei para a irmã sobre a importância da diaconisa Márcia. A diaconisa Márcia, ela teve uma importância na nossa convenção. Não tem como a gente falar sobre o Ministério de Mulheres e não lembrar da diaconisa Márcia. E um dia desse eu me peguei lembrando sobre a diaconisa Márcia e eu tenho que me emocionar, não tem como, porque a Tânia, as irmãs, a Carla, são irmãs que estão à frente aí dos ministérios, vão entender o que eu quero dizer. Apesar de não ter uma proximidade, uma familiaridade, ou até mesmo sentar para conversar e tal, para conhecer a diaconisa Márcia, de longe, eu ouso dizer que a gente tem dificuldade hoje de ter uma pessoa especial, como ela foi, Verdade. como referência para Ministério de Mulheres, né? Mesmo antes de existir o Ministério de Mulheres, era uma mulher de referência, uma mulher de palavra, uma mulher comprometida com a obra de Deus de uma maneira extraordinária. Talvez não, com certeza, eu não sei nem um pouco da história dela para poder falar, assim, ter alguma propriedade para falar. Mas como um espectador distante de alguém que não tinha proximidade de conhecer a história de alguém, eu consegui ser impactado por ela de uma forma extraordinária. Porque o compromisso com o reino, com a obra, com a igreja, eu vejo que é algo tão especial. O chamado pastoral, o chamado ministerial é algo tão especial que você não está trabalhando ali com algo superficial, ele é espiritual. Sim. Ele traz para você uma responsabilidade como referência para pessoas, como eu fui impactado por ela. Quantas pessoas mais não foram impactadas, mesmo distantes como eu, um garoto que não tem nada a ver com o Ministério de Mulheres, ser impactado dessa forma por uma pessoa tão usada por Deus e assim, tão importante para a nossa região. Com certeza. Nas convenções, nas reuniões, nos encontros de Resofap, eu me lembro,
há um bom tempo atrás, o Ministério Jovem, a RUMAP, né, tinha ali uma proximidade muito grande com a Resofap. Eles fazem um congresso juntos, né? Juntos. E é daí que vem assim minha admiração e minha referência com essa mulher. Uma mulher extremamente de Deus, uma mulher extremamente comprometida com a obra, responsável com a obra, entendendo a sua responsabilidade com mulheres que não eram da sua igreja local, eram mulheres do Rio de Janeiro inteiro. E assim, não era uma mulher de muito falar, mas quando pegava o microfone era poderosamente usada por Deus. Amém. Né? E assim, eu queria fazer essa ressalva para que você que está em casa, você pudesse ver, talvez quem teve a oportunidade de conhecer a diaconisa Márcia, poder talvez relembrar aí quantas oportunidades você, mulher, teve de participar, de ver, da visita dela na tua igreja local, uma palavra, as ações que a Resofap na época fazia para movimentar e mobilizar as mulheres a serem as mulheres, né, usadas por Deus para que a obra do Senhor possa prosperar. Então, que você possa, talvez, se você teve a oportunidade de conhecer a diaconisa Márcia, que você possa fazer essa reflexão de que como que a gente pode caminhar para sermos referência e nos tornarmos pelo menos um pouquinho do que essa mulher foi. Para mim, que estou de longe, imagino para pessoas que estavam de perto, você como a irmã, né, de estar ali junto. Então, eu quero que a gente possa fazer essa reflexão aqui. E eu não podia deixar de falar isso, que Deus possa te ajudar aí, para que a sua igreja local possa crescer, multiplicar e ser edificada. Mulheres do Senhor, né? Que o Senhor convoca. Aí você pode voltar para cá, por favor. Valeu, Denison. Muito. Você imagina ser irmã dela. Pensa nisso. Eu imagino. Ser irmã, né? Eu sou alvo das orações dela, né? Como líder hoje, né? Eu trago muito dela, né? Porque eu fui diretora da Resofap numa gestão que ela me liga, né, e fala comigo no telefone, porque era, como você falou, uma mulher de oração. Minha irmã, mulher de oração. Tudo dela era o joelho no chão para orar e pedir orientação de Deus, né? E, na época, pastor Saulo, que era o presidente, né, e pastor Francisco me liga, me convidando, né, eu digo, não, pastor, peraí, eu não. Né, porque minha referência, eu tenho grande referência de mulheres, né, a Márcia é uma das maiores, mas eu tenho a Juraci, eu tenho Isabel Agrelo, eu tenho Arlete, do pastor Roberto, grandes mulheres de Deus mesmo na minha vida. E por ela estar mais próxima, né, ser minha irmã, já está sempre se vendo, né? Então, assim, mas eu sou alvo da oração dela porque ela dizia isso para mim, né? E quando eu aceito ser diretora da Resofap, eu falo para o pastor Francisco, eu só vou se a Márcia for minha conselheira. Né? Eu não escolho ninguém mais da minha diretoria, mas só se a minha irmã estiver comigo, ela for minha conselheira. E assim foi, né? Infelizmente, acho que foi no 3º ano, né, da nossa gestão, né, o Senhor a recolheu, o Senhor a levou a dormir no Senhor, né? E, nesse momento, não só para mim, mas para toda a diretoria da Resofap, a gente queria entregar o cargo, né? Porque a gente dizia que ela era a nossa referência, né? Ela não era, a titularidade não era dela, da presidência, né? Mas era ela que conduzia ali, né? E eu lembro que um mês antes, mais ou menos, dela passar mal, ela já estava bem doente, né? Bem enferma, né, na doença dela. Um mês antes da igreja de São João, o pastor pregou sobre Josué, quando ele vai atravessar o Rio Jordão, né, que fala, Moisés é morto, e agora você vai pegar esse povo, aí você vai. Né? E eu chorava muito nesse dia, chorei muito na igreja, eu não entendia por que eu estava chorando, né? E aquela mensagem me tocava muito. Né? E quando a minha irmã veio a falecer, o Senhor trouxe à minha memória essa mensagem, ela é morta, e agora você vai tocar isso aí, agora você vai levar essa Resofap, né? E a gente fez, né, no congresso, aquelas coisas todas. Mas ela é assim, não idolatrando, né? Não é isso que eu sei que não é isso que você quer, mas assim como referência, como modelo, né? É uma mulher que a gente poderia dizer que é insubstituível, né? Porque pela sua dedicação, o seu trato com Deus, a sua honestidade, enfim, é difícil de falar. A gente pensa, como você falou, né? Referência para liderança. Eu quero dizer isso para você, referência para liderança. Não só de mulheres. Não só de mulheres, né? Mas referência de modelo de liderança. Minha irmã liderava sem levantar a voz, sem ser autoritária, sem ser... Entendeu?
e com direção de Deus. Eu acho que os líderes hoje precisam olhar mais para isso, né? Essa centralidade de Cristo. A responsabilidade ministerial é uma responsabilidade muito grande, né? Seria assim um norte para que a igreja local possa trabalhar. Seria a referência no sentido ministerial, né, para que o ministério local ele possa saber para onde ele quer ir e tal, e para poder ter uma base de apoio. O ministerial regional seria isso. E essa mulher, não só pelo seu ministério, mas também pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu testemunho, ela ser essa pessoa tão especial. O legado que ela deixa para nós, até mesmo na igreja de São João, é que nós não podemos fazer nada, nem na nossa vida secular, nem na nossa vida na igreja, sem oração, sem perguntar para o Pai. É isso mesmo, Pai? É esse caminho aqui, Pai? Que era o que ela falava para a gente sempre. Todas as vezes que a gente levava uma ideia para ela, né, para fazer na rezo, ela falava, é isso que o Pai quer, é isso que Deus quer. Vamos orar, vamos ver o que o Pai vai falar, né? Então, assim, eu acho que isso precisa estar mais presente. Essa é uma resposta que eu vou te dar lá na frente, quando você me perguntar os desafios da igreja, é fazer com que esses líderes todos, né, eles, desde os ministérios regionais, ministérios locais, os pastores, os diáconos, as diaconisas, eles precisam ter essa vivência, né, quando for tomar alguma decisão. É isso que o Pai quer, é isso que Ele está mandando, essa é a orientação de Deus, porque ela tinha muito isso, muito. Ela não fazia nada se ela não tivesse a certeza e a convicção de aquele que é o caminho, aquele trabalho, aquilo ali que ia ser feito, o Pai tinha dito que era aquilo ali. Olha, eu fico até sem saber para onde eu vou agora. Porque é muito difícil mesmo falar sobre isso, para mim. Como eu falei, né? Eu estava em casa sozinho e aí de repente me vem a memória ela e eu começo a chorar sozinho. Falei, Senhor, onde é que estão as mulheres do Senhor? Não que as líderes de hoje não façam, não é isso, né? Mas assim como referência, realmente é difícil a gente chegar nesse ponto. Talvez ela tenha apanhado bastante para chegar nesse ponto, né? Com certeza. Mas como a gente não tem essa oportunidade, né? Uma pessoa que eu realmente também me lamento, só posso lamentar por não poder conversar. Mas que com certeza deixa aí um legado e deixa esse aprendizado e talvez um aprendizado seja esse que você está falando, a oração, a busca. O pastor Abimael fala muito isso para mim, né? A resposta que você precisa para que as coisas mudem, a situação mude, é a oração. Então que seja assim. Vamos lá, gente. A gente já passou aqui, a hora está curta e os meninos já estão sinalizando para mim ali. Eu vou cortar algumas coisas aqui para a gente poder falar sobre o seguinte. Vocês têm um ministério também, além do ministério pastoral, um ministério muito importante e muito legal, que acho, não só legal no sentido de que é algo diferenciado, mas é questão do Casados para Sempre, né? E aí vocês falaram que também tem outras coisas agregadas ao Casados para Sempre. Queria que vocês falassem sobre esse ministério de vocês, né? Sobre esse trabalho de vocês com Casados para Sempre. Aí tem outros também, tem o Casados para Sempre. Paz para toda a vida. Paz para toda a vida. Curso para noivos. E curso para noivos. Isso. É tudo dentro do mesmo ministério. Na verdade, nós estávamos com 25 anos de casados e ela me convidou, já estava fazendo alguns encontros, eu participando de alguns encontros de casais na igreja de uma amiga dela, né? A Igreja Batista do Calvário, em Nova Iguaçu. Então, a Mary. Então, a gente ia, né? Alguns casais da igreja a gente participava. Outros casais em hotéis. Em hotéis, a gente ia junto e tudo mais. E lá, eles convidaram, né, para fazer, né, esse encontro de casados. Só que, antes disso, ela já vinha querendo fazer porque ela teve conhecimento a respeito desse curso, Casados para Sempre. É um curso de 3 meses, não é um final de semana. E ela vinha me convidando. Eu falei, eu vou fazer nada, 25 anos de casado, o que eu tenho para aprender com isso? Não vou aprender nada com isso, eu já sei tudo sobre casados. Isso aí é para as pessoas novas, né? Ou então casamentos com problemas e tudo mais. Mas ela vinha insistindo, e eu nunca queria. E chegou um determinado momento, ao completar 25 anos de casado, ela me pediu de presente o curso. Olha, eu quero de presente, que a gente vá e faça o curso. Aí eu falei, então, tá bom. Né? E aí a gente foi em um desses encontros, né? O pastor
Esqueci o nome dele. O pastor de lá chegou e falou assim, olha, ele me encontrou, né, na rampa lá do hotel, ele falou, quero falar contigo. Eu falei, tá bom, pastor, pode falar. Aí ele falou assim, olha, tem um curso de casados para sempre lá na minha igreja. Só tem uma vaga, essa vaga é tua. Aí eu falei, mas pastor, aí eu falei, tá bom, vou falar com a minha esposa, se ela quiser, mas eu já sabia da resposta. Aí eu falei com ela, não, vai lá, se inscreve antes que acabe. Coisa. Já tinha até começado, já tinha tido a primeira aula, eu entrei na segunda aula, e aí marcou o dia para ir, sair de São João aos domingos, 9 horas da manhã, para ir lá perto da posse, lá perto lá na posse. Uhum. Aí fomos lá, mas no caminho eu falei para ela, olha, eu vou, mas na primeira aula, se for aquela coisa chata, eu não volto mais. Aí tem oração, né? 3 meses de aula chata, ninguém merece, né? 3 meses, aos domingos. Não há casamento que dure. Domingo para mim, rapaz. Aí, me tirar de casa é uma coisa terrível. Aí eu fui na primeira aula, a aula falando sobre alianças. Aí entrei lá, se apresentou todo mundo e tal. O professor Eliezer e a Suzana. Então, entramos, aí sentamos, os casais já estavam lá. São 5 casais apenas e entramos. Quando eu entrei, começou a aula, recebemos as apostilas e tudo, começou as aulas. Rapaz, foi uma coisa impactante, assim, na minha vida, uma coisa assim extraordinária. Já na primeira aula? Na primeira aula. Eu falei assim, meu Deus, que curso é esse? Que coisa tremenda, coisa maravilhosa, né? E vai falando todas as alianças da Bíblia, né? E depois fala das alianças entre nós. Uhum. Rapaz, feito uma dinâmica lá, eu falei, que coisa maravilhosa. Eu falei, não, vou ter que vir às outras aulas. E foi, nós fizemos 3 meses. Depois de 3 meses, fomos convidados a fazer o curso de capacitação para ser líder, capacitação para ser líder. E nós fomos fazer, foi um final de semana, de 8 da manhã às 5 da tarde, sábado e domingo, 2 dias, já com um grupo, né, qualificado já, né, e vem pessoas de todos os estados, né, do Brasil e faz esse curso. E fizemos de Nova Iguaçu também, e recebemos diploma de capacitação, é um código que a gente recebe dizendo que a gente está apto para fazer esse curso. E aí a gente começou, né, depois de um tempo, a gente começou a implantar na igreja, porque a gente assim, se apaixonou por essa situação. Eu falei, quantos casais precisam disso? E lá, muitas das vezes, as pessoas imaginam que a gente vai expor o nosso relacionamento, vai expor algumas coisas que acontecem. Não expõe nada, não fala nada. O casal, por si só, ele não expõe nada, se está com problema, não está com problema, está com dificuldade ou não. Então, não é isso essa questão. O Casados para Sempre são para casais que estão firmes na fé, que estão assim bem, e são para casais também que estão com problemas. E Deus trabalha assim, e nós conseguimos fazer 2 turmas em São João e a outra em Mesquitas, foram 3 turmas, né, que a gente deu aula. E agora, no segundo semestre, vai ser a 4ª turma, que a gente vai iniciar a voltar, né, depois da pandemia, voltar em São João a ter essas turmas. Uma coisa assim extraordinária. Pastor Evandro e a diaconisa Tânia, né, o Cláudio Duarte, né, já são líderes também. A gente indicou eles para serem líderes também, fazer, né? Casados para Sempre é uma bênção, porque é totalmente bíblico, é na palavra mesmo. Algumas questõezinhas assim na apostila que diferem um pouco de nós, mas é mínimo, coisa mínima mesmo. Por isso que eu falo, é a leitura da palavra que vai produzir no casal a transformação e a mudança, né? Que legal. Isso. E aí a gente gostou tanto que a gente foi fazer Paz para Toda a Vida, que é excelente. Por exemplo, você como tem uma filha, né, pequena ainda, né? Paz de pais. Pai, mãe, pais, né? Para toda a vida, porque nós somos pais para toda a vida. E aí, nesse curso, é menor, é 1 mês e meio, é um curso menor, é 1 mês e meio, mas ele te apresenta biblicamente a questão da instrução do filho, né? De você forjar o caráter desse filho segundo a palavra de Deus, né? E é tremendo, foi maravilhoso, foi muito bom aproximar, né, a minha filha da gente, né? Porque a gente vai reproduzir aquilo que os pais ensinaram para a gente. E o curso vai trazer algo, assim, não muito diferente dos nossos pais, mas, assim, mais atualizado, entendeu? Mais balizado,
habilitado ali por um curso, e o outro que é o de noivos, que a gente ainda não teve oportunidade ainda de ministrar, nem pais e nem noivos, mas a gente também é habilitado para dar curso para noivos também. Mas se alguma igreja quiser, por exemplo, ela pode pedir para vocês, pode convidar vocês? A gente já foi uma vez em Santíssimo, fizemos uma palestra, né? Mesquita foi a que nos convidou para fazer o curso Fez o 3 curso, é. 3 meses. A Austin também nos convidou, só que não deu para fazer. deu Por pra quê? fazer. A gente hoje, como pastor da igreja, acaba pastor complicando, né? Exatamente, o horário fica muito complicado, né? Você vê, em Mesquita a gente fez durante a semana, à noite. E lembrando aqui que eles são voluntários, né? Isso. Não são tempo integral. Exatamente, né? Mas, assim, os pastores que tiverem interesse, eu digo para procurar um Casados para Sempre próximo da sua residência, onde você mora, em alguma igreja batista, em alguma outra igreja, não tem qual problema, né? Vai lá, já faz o curso de líderes, porque pastor, quando você já é pastor igual você, não precisa fazer o curso de 3 meses. Eu aconselho que faça, porque você vai sentir todas as experiência. Isso, para depois você passar para a sua igreja. E depois você faz o de um final de semana e você é líder para ministrar. Meu sonho é que a gente tenha ministério de Casados para Sempre na Igreja Adventista da Promessa. De repente a gente algumas igrejas, em São Paulo, tem já esse ministério de Casados para Sempre. É a mesma Paraná. O Paraná, ele pegou o casal, fez um casal de pastor e esposa, né, fizeram o corpo de líder e depois ministraram para a região. Os pastores não só da diretoria da convenção, mas os pastores da convenção, os né? pastores titulares. Isso, titulares fizeram 3 meses e depois eles fizeram para que eles pudessem ser líderes e ministrar nas suas igrejas. Por quê? Hoje a família é muito atacada, o pastor tem que orientar, o pastor tem que aconselhar, muitas das vezes, o casal. E esse curso vai trazer embasamento bíblico para te ajudar a aconselhar essas famílias, aconselhar esses casais que estão tanto da igreja quanto não. Traz uma bagagem teológica, vou dizer assim, para a gente poder aconselhar as famílias, saber as estratégias que você pode utilizar ali naquela família. Então, assim, em São João, né, a gente é uma igreja que a gente tem implantado lá, a Igreja Família, né, Igreja Família. E nós, cuide da sua família, né, tanto que a gente está no mês de maio, né, mês da família. A primeira semana oramos pelas esposas, a segunda primeiro pelos esposos, as esposas, a semana a gente está orando pelos filhos, porque a gente entende que família forte, família fortalecida, família, né, que ora junto em casa, igreja forte, igreja fortalecida. Então a gente precisa fortalecer a família, porque ela é muito atacada pela sociedade, né? Ela é muito atacada. Na situação atual que a gente vive, isso. É o alvo maior, exatamente. É a família. Então, a gente tem dito isso na igreja bastante, que a família precisa se reunir em casa. A família precisa orar todos os dias juntas, né? Tem uma das aulas que diz, né, que quando a família ora junto, que tem uma aula chamada Orando Junto. Orando junto. O inimigo vai jogar os dardos inflamados do maligno, mas a cobertura espiritual está ali, ele não vai entrar, não vai conseguir tocar. Mas a família precisa se comprometer com a oração diária, todos os dias. É um curso assim, extraordinário, dá um embasamento bíblico para pastores, para aconselhamento, uma coisa assim, formidável. Formidável mesmo. Então, olha aí, pastor Francisco, olha aí, ó. A sugestão foi dada, hein? É bom que os pastores façam e tenham esse embasamento para até lidar com os casais na igreja, que é importante. Então, nós aconselhamos muitos casais, porque a gente tem esse embasamento que nós aprendemos, né? Não pela convivência, né? Mas pelo curso que a gente recebeu e a gente, assim, começa a termos bagagem. No curso que nós fizemos, entrou um casal que não era cristãos. Eles passaram na frente da igreja, viram o culto e entraram. O recepcionista acolheu, recebeu, conversou, sentou eles para assistir o culto. Quando foi na hora de ir embora, perguntou: vocês conhecem o curso Casados para Sempre? E eles falaram: não. Vocês querem fazer? Ah, quero. E eles foram fazer o curso junto com a gente, né? Eles ficaram na igreja, não eram casados, a igreja casou eles. Olha só, que legal. Eles aceitaram Jesus e se batizaram, então, na igreja. Então, assim, durante o curso, tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. No próximo agora que a gente vai fazer, nós temos um casal que eles não são casados, já tem até uma filhinha, né? E eles vão fazer o curso e ele já falou para mim: eu quero me casar. Olha exatamente. Aí, então, assim, maravilha, porque né? a gente entende que fazer o encontro de casais no final de semana não trata das questões do casal.
entendeu? Somente... às vezes as pessoas convidam a gente para ir na igreja dar uma palestra para casal. Aham. Isso não trata, isso não resolve o problema. O curso de 3 meses, porque são 13 lições, ela vai tratar isso. Aí, depois que você faz isso, vamos fazer um encontro de casais, vamos trazer alguém de fora, né, para trazer uma palavra. Mas Para dar uma fortalecida no que isso, foi mas o dito. curso é um tratamento. Certo. É um tratamento. Muito legal mesmo, hein? Aí, ó, você quer fazer um casal de para sempre, você já sabe o caminho. Só para me fechar, que eu não posso deixar de perguntar. Qual é o desafio da promessa para o futuro para vocês? Da igreja, promessa. São vários desafios, né? Eu aprendi agora na última aula, né, eu assisti lá de Revitalizando Igrejas, que existe 13 milhões de pessoas desigrejadas. Pessoas que foi incrementado agora pela pandemia, dos cultos online, de que eu não preciso frequentar, mas que em casa mesmo eu posso adorar ao Senhor. Então, eles são os desigrejados, e com isso eles vão se esfriando, e muitos deles deixam de lado realmente Deus. Então, é um desafio para a igreja, é um desafio para o futuro. A gente conseguir pegar essas pessoas que estão desigrejadas e mostrar para eles que eles precisam estar em comunhão, presencialmente, na igreja, participando dos trabalhos, louvando, engrandecendo a Deus, e não ficando só em casa, que por uma emergência, por uma situação, por umas circunstâncias até viável, mas que isso não pode tornar-se uma prática. Então, são 16 milhões de pessoas que estão nesta circunstância, e esse número cada vez aumenta mais, em função da situação que nós vivemos, e agora está, né, um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas é um desafio para a igreja que a gente tem que enfrentar com todo carinho, toda dedicação em função disso. Outra coisa e outro desafio para a igreja é que as questões em relação ao evangelismo, a levar a palavra, eu não vejo, né, dentro da nossa doutrina, da nossa igreja, uma barreira e circunstâncias em função disso, né? E a gente tem ensinado isso à igreja, à liderança, aos jovens, assim, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, né, cumprir, fazer, obedecer os seus mandamentos, não é algo pesado, pelo contrário, é algo tranquilo, algo leve, e a gente colocando isso na mente do coração dos membros da igreja, a coisa flui tranquilamente. É um desafio, mas nós temos que começar. E nós temos uma política dizendo o seguinte, que nós aprendemos, né, dentro de uma mentoria que nós participamos, que né, comece pequeno, comece hoje, mas comece agora. Entendeu? Então, pense grande. Comece pequeno, mas comece agora. Então, pensa, né, no futuro. Mas se a gente não começar hoje, a gente nunca vai alcançar a ser grande. A gente começa pequenininho, né, de um em um, de grão em grão. Daqui a pouco, amigo, está a massa toda. Então, é um desafio para a igreja e eu acho que a gente tem que vencer esses desafios, né, aí pela frente. Show de bola. Eu diria que é o grande desafio que a gente tem tentado fazer na igreja, Jefferson. Pastor Nilton fala essa frase, convencer o crente que ele é crente, convencer o cristão de que ele é cristão. Triste isso, mas verdadeiro. É verdade. Por quê? Porque ele precisa se comprometer com a oração, ele precisa se comprometer com a palavra. A palavra não pode ser pega só no sábado de manhã para ir na igreja. Não. A palavra precisa ser lida todos os dias. E a gente precisa orar todos os dias. Para mim, o grande desafio da promessa é esse, fazer com que os seus membros, os seus afiliados, né, que estão na igreja, de modo geral, porque na hora que todos nós nos conscientizarmos disso, orar e ler a palavra, nós vamos ter um boom muito grande na igreja, né? Eu acho que a gente está sendo relaxado, né? Relapso. Ou, às vezes, uma fraude. Eu tenho falado isso muito na Igreja de São João. Eu não posso ser uma fraude. Eu não posso chegar lá na frente da igreja, porque a gente fala muito isso em São João, Jefferson. Unção se finge. Unção, você pode falar bonito, você pode ter oratória, você pode ter muita teologia, mas se você não tiver unção, você não finge unção. Unção não se finge. Verdade. Entendeu? E para você ter unção,
você tem que orar e você tem que estudar a palavra todos os dias. Então, eu acho que o grande desafio da promessa é esse. É fazer com que todos os seus membros, líderes ou não, eles se comprometam com a oração e eles se comprometam com o estudo da palavra do Senhor todos os dias da sua vida, né? Para que eles possam fluir unção. E nessa mentoria que o Saulo fala, que nós fizemos, nós aprendemos o seguinte, que às vezes a pessoa, quando a gente falou isso a primeira vez em São João, o pessoal se assustou, né? Nós queremos ser líderes inúteis. Eu quero ser um líder inútil. Nós queremos ser líderes inúteis. O que é ser líder inútil? É a pessoa que eu estou preparando. Eu tenho que olhar para ela e dizer se você vai ser melhor do que eu. E vai chegar um momento que eu não vou ser mais útil para você, porque você vai conseguir caminhar sozinho. Você vai caminhar sozinho para se tornar também um líder inútil para formar outros. E é isso que a gente tem tentado fazer na Igreja de São João, né? Então, assim, o nosso grande alvo é que a Igreja de São João toda, nós nos tornemos inúteis para eles, porque quando a gente olha para eles, fala, todos eles estão caminhando. E o que é o caminhar? É o orar, é o estudar a palavra, é amar a nossa doutrina, porque eu amo a doutrina adventista da promessa, eu amo a doutrina adventista, não vejo peso nela. E às vezes eu escuto as pessoas dizendo, as pessoas não vêm por causa do sábado. Não, para mim isso não é peso, para mim isso é bênção, é bênção. Glória a Deus que eu conheço essa doutrina. Meus olhos foram desvendados, né, para essa doutrina maravilhosa que é a doutrina da promessa. E quando a gente ensinar a se tornar líderes inúteis, eles vão evangelizar, eles vão sair, eles vão orar, né, eles vão levantar as mãos deles e impor as mãos e orarem, né, como Jesus ensinou. Então, eu acho que esses 3 desafios é orar, é estudar a palavra e é a gente se tornar líder inútil. Nós somos líderes, você é líder. Então, aqueles liderados que estão conosco, a gente tem que olhar para eles e dizer, eu vou prepará-los tão bem, mas tão bem que eles não vão precisar mais de mim. Legal. Eles vão poder ir sozinhos, caminhar sozinhos. Serem independentes. Serem independentes. Agora, uma coisa importante, Jéssica, dizer aqui, assim, quando eu me tornei pastor, nós oramos a Deus, e depois daquela reunião, nós oramos a Deus assim, e agora, Senhor? E o que fazer? Com a igreja. E Deus, assim, deu todo o direcionamento do que fazer com a igreja. Então, assim, a minha vida sempre foi baseada em cima disso. E Deus colocou para nós o que fazer. Então, no dia da posse, eu revelei para a igreja o que Deus tinha nos mostrado que deveria ser feito com a igreja, que foi a restauração, não restauração de bens ou de coisas, mas a restauração espiritual de cada membro. E nós começamos a trabalhar em cima dessa posição. O pessoal de São João que está nos ouvindo sabe muito bem disso. E Deus nos deu um texto na Bíblia onde relata exatamente como fazer, que é Josué capítulo 3, que Deus pega os sacerdotes e diz, né, Deus fala para Josué, os sacerdotes vão carregar a arca do concerto. A arca, ele simboliza a presença de Deus. Depois, logo atrás, vai vir os levitas, né? Os levitas, a gente entende, os sacerdotes, os pastores da igreja, os levitas, os líderes, os ministérios da igreja, os diáconos da igreja. E desde a palavra, vai dar um espaço, mais ou menos de 1 quilômetro, de 900 metros, que a Bíblia fala. Depois, o povo vai seguir estes líderes, ou seja, os sacerdotes são dirigidos por Deus. Os levitas seguem os pastores e o povo segue os seus líderes. Deus nos deu essa palavra e é essa a trajetória que a Igreja de São João tem seguido. Amém. É isso que temos seguido. Deus à frente, os levitas, os ministérios e o povo seguindo. Há uma transformação assim extraordinária, onde assim os cultos, quarta-feira, domingo, sábado, são um mover extraordinário de Deus. Pessoas que há 20 anos não falavam línguas, voltaram a glorificar a Deus e a falar em línguas. Então, uma coisa assim, o pastor Elias Gina, ele diz assim, o céu vem à terra, e ali a glória do Senhor enche aquele lugar de tal forma. Por quê? É isso que a Cristiane falou. As pessoas estão orando, as pessoas estão buscando, as pessoas estão seguindo os seus líderes, porque os seus líderes estão orando, estão buscando. Cada sábado o ministério está orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Amém. Então, se colocar Deus em primeiro lugar à frente, não tem outro caminho. É a unção, é a bênção de Deus
e a igreja tem experimentado tudo isso, não por mim, mas Deus tem direcionado isso para a igreja de forma tremenda e poderosa. A igreja de São João, Jefferson, passou por momentos muito difíceis recentemente, né? Muito difíceis mesmo. Pastor Newton vem para a igreja, usado por Deus, né? Direcionado por Deus, para restaurar a adoração da igreja, restaurar a comunhão da igreja. Deus usou muito o pastor Newton, né? Nos 4 anos que ele esteve ali conosco, né? Assim, de restauração, e a gente vem dar continuidade a essa restauração, né? Mas a palavra, ele nem sabia dessa palavra, a gente sabia que Deus tinha falado restauração, que a gente ficava perguntando para Deus, o que é restaurar o quê, Senhor? E aí ele deu essa palavra de Josué 3 para o Saulo, e a gente vai para a reunião de lideranças da igreja, dos ministérios, e ele explana isso, fala isso para a liderança em termos de uma mensagem, de uma ministração para os líderes, né? Porque na igreja a gente tem 4 pastores, né? A gente tem o pastor Saulo, pastor Newton, pastor Valdemir, pastor Adelson. Então, ele faz essa demonstração, essa ministração, dizendo, é eles que vão carregar a arca, eles vão trazer a presença de Deus. E nós, ministérios, diáconos, diaconisa, né, o restante da liderança, precisamos estar imbuídos disso também. Porque quando o povo olha para o seu líder pastoral, quando o povo olha para a liderança de ministérios, comprometidos com a leitura da palavra, comprometidos com a oração, não tem como o povo não vir. Não tem como. E o povo vai lutar e o povo vai vencer. Então, assim, é isso que Deus tem feito na igreja, não somos nós, é Deus que tem feito. Por isso que eu digo, no momento que a igreja se voltar para a oração e para a palavra de Deus, né, o Senhor vai mover, vai fazer. Nós temos visto experiências assim, extraordinárias de pessoas na igreja, que, como ele falou, de 20 anos na igreja, e chegar para nós e falar alguns testemunhos que eu fico surpresa, entendeu? Deus trabalhando, Deus dando livramentos, né? Deus conduzindo. Pessoas que tinham mais de 10 anos que não pegavam a lição bíblica para estudar. E ela chegar para a gente e falar, Cris, tem um mês, estou estudando a lição, eu estudei a lição, não vim na igreja hoje, porque eu tive isso aqui, mas eu estudei a lição, eu orei, e é isso que a gente precisa restaurar na promessa. Esse é o grande desafio, Jefferson. Se voltar para a palavra, se voltar para estar aos pés do Senhor, eu me ponho de joelho, é isso que a igreja precisa fazer. Senhor, eu me ponho de joelhos nos teus pés, para que tu me use, para que eu faça a tua vontade, não a vontade humana. Amém. Não é a vontade humana não leva a lugar nenhum. A vontade humana leva ao abismo. Agora não, quando a gente se coloca, né, como servos e servas do Senhor que somos, nessa igreja tão amada, nessa igreja, como eu falo sempre, uma igreja séria, né, uma igreja, né, ontem a gente ele teve um momento lá, uma pessoa que não é da igreja, que não congrega na igreja, os seus filhos congregam na igreja, ela estava ontem no Dia das Mães lá, e quando terminou o culto, ela chamou ele e falou assim, pastor, eu quero dar o dízimo. Quero dizimar. Uma pessoa que não vai na igreja. E aí ele chega lá, leva ela na tesouraria, dela dizima, e ele entrega o recibo para ela. E essa igreja séria que eu estou falando. E ela fala assim, recibo? Caramba, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, né? Então, é essa igreja que eu amo, Jefferson, é essa igreja que eu defendo, né? Eu luto por ela, eu brigo mesmo por ela. Às vezes, lá em São João, eu digo, pode me xingar, pode me bater, pode fazer tudo comigo, mas não vai falar mal da minha igreja. Da minha igreja, não, porque é a igreja que eu amo, né? Porque eu sei que o Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. Amém. É o Jesus Cristo. Então, que a igreja, estou aproveitando esse momento, Jefferson, para dizer para todos os membros da Adventista da Promessa, se volte para a palavra. Amém. Se volte para a oração. Os líderes se ajoelhem diante de Deus e pergunte para Ele o que Ele quer da igreja, porque tenho certeza que Ele vai dar a direção. Amém. É a nossa Canaã. Isso, a gente falou que ia falar isso, né? Lá onde a gente avisou os irmãos que estariam aqui hoje, né? A igreja é a nossa Canaã, que cada igreja seja a Canaã, isso, né, espiritual de cada membro. Cada membro. Que ali Amém. Você vai orar, você vai buscar, e a presença do Senhor, assim, a igreja é um presente de Deus para cada um de nós. Então, aquilo que Deus nos deu. Então, quando eu entro naquele lugar, estou entrando em Canaã. Ali, aquilo que Deus nos deu para adorarmos, para vivermos, para cultuar ao Senhor naquele lugar, naquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente de adoração, de louvor, de exaltação. E isso é muito importante. Quando a gente entra na igreja com essa visão, só tem bênção. Lá em São João, Marcos, de né, muito faz isso, quando ele pega para ministrar o louvor, né, ele sauda os irmãos, Canaã, né, estamos em Canaã. Então, promessa, a instituição toda para nós, ela é isso, Canaã. Amém. A gente viveu aqui esse tempo hoje já, o Canaã hoje. Para nós, Canaã é São João, porque a gente está lá em São João, né? Estamos ali, né? Que seja para todos nós, né, esse prazer. Olha aí, irmão.
E aí? Eu tenho certeza que você gostou bastante, aprendeu bastante, apanhou bastante. Olha aí, ó, a igreja do pastor rebelde, pastor Saulo. Para você ver, ele não virou Paulo, ele continua Saulo. Olha aí, brincadeiras à parte, que Deus abençoe bastante vocês, o ministério de vocês, a igreja em São João de Meriti, os irmãos lá, né? Toma conta bastante da irmã. Aí agora me fugiu o nome, a irmã vai brigar comigo, pai. Ai, gente. A mãe do Júnior. Nadege. Manadege, a senhora é heroína, hein, Manadege? Olha aí. Manadege mora aqui também. Fugiu o nome da minha cabeça, mas a senhora me perdoa, né? A senhora entende. Olha, que Deus continue abençoando a vida de vocês, esse Ministério Casados para Sempre também, que seja realmente também ministério regional, por que não, né? Que toda igreja promessista tenha aí um Casados para Sempre, até para servir a sociedade, não só os membros da igreja local, mas a sociedade local. As famílias precisam disso, né? Que Deus abençoe. E você que está em casa aí, ó, que você possa refletir sobre hoje. Cara, espetacular aqui. A gente chorou, já estou desidratado, mas diante dessas circunstâncias, essa história, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia conversar aqui. Ora aí o Senhor para ver se a gente traz esse casal de novo aqui para a gente conversar. Só o Casados para Sempre já dá um podcast para a gente conversar aqui. Muito importante, falar sobre família. Vou fazer a proposta para eles daqui a pouco. Ó. Mas aí que você possa compartilhar, possa curtir, que você possa, por que não, compartilhar com o seu pastor local a possibilidade. Talvez o pastor não tenha a condição no momento de fazer um Casados para Sempre, mas você pode. Você pode ir lá fazer um Casados para Sempre, você pode se capacitar depois do Casados para Sempre, seguir aqui a orientação, né? Você faz o curso primeiro, depois do curso você vai lá, faz o curso para ser um líder do Casados para Sempre e você poder ajudar a tua igreja local aí com esse ministério maravilhoso, né? É importante que às vezes a gente espera que o pastor faça, mas se você pode, por que não você servir ao reino dos céus, né? Se prontificando de alguma forma a poder contribuir para que a tua igreja possa ser um marco ali, a Canaã, né, como a gente aprendeu aqui, ser a Canaã da sua comunidade, ser um local de refúgio, ser um local de abrigo, ser um local de socorro, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa ajudar você aí na sua igreja local também, que você possa ouvir toda essa história, assistir novamente, né? Nós temos aí esse é o 28º episódio, nós temos 27 histórias anteriores aí para você ouvir, aprender e participar. Curta, compartilha, se inscreva, né? Que a gente possa chegar aos 2.000 inscritos, por que não? Mas o mais importante não é a quantidade de inscritos, de curtida, o mais importante é que você compreenda, né, como foi falado aqui, uma fala do pastor Newton Rui, né, que você aprenda a ser um seguidor de Jesus, aprenda com a palavra, aprenda a ser íntegro, aprenda a ser fiel, como o Senhor Jesus até o final se manteve fiel ali ao propósito da sua missão, entregou sua vida por nós na cruz, e se a gente puder retribuir isso com a nossa vida, oferecendo ela ao Senhor, que seja para a glória do Senhor. Então, vamos juntos, seguindo. Sexta-feira que vem eu te convido para você participar com a gente às 19 horas, tá certo? Estaremos juntos aqui, participando mais um episódio para você poder ser edificado e que Deus possa te abençoar. Deus abençoe a todos. Nos vemos sexta-feira que vem. Um abraço. Valeu. Valeu. Naquela época a igreja tinha uma resistência muito grande até com relação a jogar futebol, né? Mas além da resistência, o horário do curso era no horário do jogo, do campeonato. Eu estava pecando 2 vezes. Estava jogando bola e ainda estava negligenciando. No sábado à tarde, né? Na época estudando Ferrari, nós tínhamos o conhecimento, né? E era muito, apesar de ele cobrar, mas não cobrava de uma forma muito rígida. Era forma carinhosa, era a vivência diária. Certo. Porque a doutrina tem que ser vivenciada todos os dias. Então, se você vivencia isso todos os dias, não é nada pesado.